Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a programação da Igreja Cristã Maranata nesse início de tarde do sábado. É uma alegria contar com a sua audiência e você tem a oportunidade de participar de um culto, de viver uma experiência com Deus, de ouvir a sua palavra, de viver um momento de comunhão com o Altíssimo. É uma alegria para nós contar com a sua audiência, mas eu quero, além disso, te convidar a participar desse momento. Se for possível, você pode parar um pouco o que você está fazendo agora e, nesse instante, dedicar alguns instantes, alguns minutos a adorar ao Senhor, a orar a Ele, a cantar louvores ao nome do Altíssimo. E eu quero te lembrar ainda que nós temos um número de telefone, um contato, uma forma de você falar conosco, de você ter contato conosco. É esse número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Você pode ligar, esse número é gratuito. Há também um QR Code aqui aparecendo na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e o seu aparelho direcionará então para uma ligação que, repito, é gratuita. E você pode ligar 24 horas por dia, entrar em contato conosco, colocar às vezes uma luta que você está passando. E eu quero ressaltar que nós não vamos pedir nada para você. Nós vamos orar por você, vamos fazer uma assistência espiritual para você. Vamos te dar uma palavra da parte do Senhor. Em qualquer momento que você telefonar, haverá alguém do outro lado da linha preparado para esta assistência. Nós vamos então dar início a esse culto e vamos fazê-lo com uma oração. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Se possível, feche os seus olhos agora para esse momento em que estamos começando o culto, colocando a nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que Ele nos receba na sua presença, que Ele nos dê comunhão com Ele. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nesse momento em que nos dirigimos a Ti, reconhecendo, Senhor, que somos falhos e imperfeitos, somos pecadores e pedindo o perdão pelos nossos pecados. Nos abençoa, Senhor, nos visita, fala conosco nesta hora, nos faz alcançar a bênção que tens programada para cada um daqueles que participa deste culto. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. O louvor é um momento em que nós estamos colocando diante de Deus, na forma do hino, a nossa oração. Nós estamos pedindo que Ele nos abençoe e é um momento em que o Senhor também fala conosco através da letra do louvor. Cante conosco, a letra estará na base da tela. Participe desse momento e Deus falará ao seu coração. O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor. De ti necessito muito amor. Pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor.
sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora trazer para você uma palavra, um texto bíblico, para que nós meditemos sobre este texto e sobre a aplicação deste texto às nossas vidas. A Bíblia não é só um livro com mensagens escritas para serem lidas. A Bíblia nos traz ensinamentos para serem aplicados às nossas vidas, seja de maneira objetiva, direta, literal, seja de forma profética. E nós hoje vamos ver uma forma de aplicação profética daquilo que está escrito na Bíblia às nossas vidas, à sua vida, nos nossos dias, nos dias de hoje. E nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 35 e 36, e que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui de uma experiência vivida por Jesus juntamente com os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele costumava pregar. Diversas vezes a Bíblia apresenta momentos em que ele está pregando para multidões que se reuniam para ouvi-lo pregar, para ouvir a sua mensagem. O Senhor Jesus trazia uma mensagem nova do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da prática, da experiência religiosa da época. A mensagem de Jesus era algo novo, era algo que muitos nunca tinham ouvido falar, desconheciam. E, de fato, o que o Senhor Jesus estava trazendo na sua mensagem era o Novo Testamento, ou seja, uma nova aliança de Deus para com o homem. Por isso era novo, por isso era algo que interessava a muitos ouvir, saber o que Jesus tinha para dizer. Mas neste texto, nesta circunstância de maneira específica, o que aconteceu é que o Senhor Jesus pediu um barquinho. E ele entrou nesse barco, ele estava às margens do mar da Galileia. E ele entrou nesse barco para, do barco, pregar para a multidão que estava na praia para ouvir a sua pregação. O interessante é que o Senhor Jesus, nesta pregação, nesta mensagem, ele falou sobre salvação, sobre a experiência de salvação. Ele falou sobre aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na vida das pessoas. Ele falou sobre os diversos aspectos do reino de Deus, que era a sua principal mensagem. A mensagem principal de Jesus, e está registrada esta mensagem
em todos os evangelhos era sobre salvação, sobre a oportunidade que o homem tem de ter uma experiência com Deus e de ter a vida eterna que Ele está oferecendo. E Jesus pregou essa mensagem de dentro daquele barquinho. Mas a Bíblia diz que tornou-se tarde, ou seja, o dia estava declinando, anoitecendo, e Jesus então dispensa a multidão volta para suas casas e os discípulos, eles adotaram uma posição diferente. Jesus chama os seus discípulos para, junto com ele, empreenderem uma viagem. E essa viagem era para a outra banda, o outro lago, ou outro lado do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, e Jesus queria atravessar para a outra margem desse lago. E Jesus então chama os seus discípulos. E o texto bíblico diz que os seus discípulos entraram no barquinho ou no barco onde Jesus estava. Nós lemos isso aqui. E então empreenderam aquela viagem. Como dissemos, nós vamos agora aplicar profeticamente esta experiência às nossas vidas. A você, a mim, hoje, você tem a oportunidade de refletir sobre isso e de aplicar à sua vida esta mensagem. Primeiro, é que o Senhor Jesus ele estava pregando, mas há quase 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo e o seu Espírito Santo é derramado sobre nós, para que a mensagem não pare. Jesus conferiu à igreja a responsabilidade de continuar a pregar a mensagem da salvação. É uma missão que nos foi passada por ele, e de maneira clara ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que estamos fazendo agora, nesta tarde, neste culto, na programação da Igreja Cristã Maranata, é respondendo à missão que nós temos de transmitir uma mensagem. Mas esta mensagem, naquele instante, ela estava vindo diretamente da boca do Senhor Jesus. A igreja hoje, ela reverbera, ela repercute, ela reflete a mensagem de Jesus para o mundo. Naqueles dias, Jesus estava pregando diretamente. E a Bíblia diz que ele estava dentro de um barquinho. E eu quero chamar a atenção para isso. Talvez você tenha tido oportunidade, aqueles que moram em regiões perto de rios, de lagos ou mesmo do mar, e você veja os barquinhos à beira da praia. Você já percebeu que cada barquinho tem uma característica? Cada um é pintado de uma forma diferente, tem um nome diferente, de maneira que se você olhar de longe, você conhecer aquele barco, de quem ele é, a quem ele pertence, você tem como identificar, olha, aquele barco é desta pessoa, é de fulano, é de Beltrano, enfim. Isso é uma coisa que você pode perceber ao identificar aquele barco. O Senhor Jesus, ele continua pregando, agora, através da sua igreja. Agora o Senhor Jesus continua utilizando ou usando como vasos em suas mãos pessoas, pastores, servos de Deus, que continuam pregando a mensagem. Eu imagino que alguém que chegasse de longe enquanto Jesus pregava e olhasse para aquela cena, ele podia rapidamente identificar aquele barco. Aquele barco é de Pedro ou é de João? Não sabemos. A pessoa podia identificar, olha, aquele barco eu sei de quem é. Mas a voz que vem daquele barco é uma voz diferente. A pessoa que fala de dentro daquele barco não é o dono dele, aquela pessoa que eu conheço, mas é alguém que fala de maneira diferente. Assim é o Senhor Jesus. Você pode, ao acessar, ao ligar a sua TV, ao assistir essa programação, você pode até dizer, olha, isso aqui é a Igreja Cristã Maranata, aquele pastor é o pastor fulano de tal, mas o importante é que a mensagem, a voz que se faz ouvir, aquilo que entra no coração, não é do barquinho, não é daquele que fala, não é daquele que pode ser facilmente identificado pelas suas características. A voz é a voz do Senhor Jesus. E a voz de Jesus, ela muda o homem, ela transforma o homem, ela opera na vida daquele que é necessitado. Isso é maravilhoso. É maravilhoso que o Senhor Jesus seja o único que é adorado. É aquele a quem toda honra, toda glória, todo louvor. Ao longo dos cultos que nós temos trazido aqui pela televisão, e o nome dele é que está sendo adorado agora.
É a voz dele que se pode ouvir. É a voz dele que entra no seu coração. Não é aquele que prega, não é aquele que aparece, mas é a voz do Senhor que se faz ouvir a partir desta programação e que toca no coração daquele que está ouvindo. Jesus, ao terminar de pregar, ele faz uma distinção e nós queremos chamar a atenção para isso. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, ou seja, o Senhor não distingue a pessoa pela sua cor de pele, pela sua condição social, econômica, pelo país onde mora, pelo idioma que fala. A bênção do Senhor é para todas as pessoas. Mas havia uma divisão clara ali, a multidão e os discípulos. A multidão ouviu e foi embora para as suas casas, mas os discípulos entraram no barco e atravessaram com Jesus. E eu quero te explicar hoje o que significa essa distinção. Há muitas multidões curiosas querendo ouvir a mensagem de Jesus, querendo saber o que é pregado, o que a Bíblia diz, querendo saber como a religião tal ou qual se posicionam em relação a isso. Há multidões que ouvem a mensagem e depois aquilo se torna apenas uma lembrança que aos poucos se esvai na sua mente. Talvez você esteja ouvindo a mensagem nesta hora e você esteja pensando assim, como a multidão que volta para suas casas. O nosso testemunho é que nós somos discípulos. Nós não apenas ouvimos a mensagem, nós continuamos vivendo uma experiência com o Senhor Jesus todos os dias. Nós seguimos após a sua palavra. Jesus chamou os discípulos, passemos para a outra banda. Nós lemos na Bíblia. E os discípulos obedeceram. Os discípulos o seguiram. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Você é multidão ou você é discípulo? Esta experiência dessa tarde vai virar uma lembrança na sua mente, simplesmente? Ou você está disposto a seguir ao Senhor, a ouvir a sua voz e acompanhar o seu chamado? Nós temos vivido essa experiência, acompanhar o chamado do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso para nós. O que nós podemos dizer como testemunho dessa experiência é que grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, grandes operações do Espírito Santo. Seguir Jesus é a melhor coisa que o homem pode fazer, estar no caminho que é Ele. O mundo vive uma situação de total desconhecimento, até mesmo do sentido da vida. As pessoas vivem tentando encontrar um sentido para a sua vida. Nós temos um sentido. Nós estamos nos dirigindo a outra margem, a outra banda. Que margem é essa? A vida eterna que Deus tem preparado para nós. E sabemos disso porque estamos seguindo o Senhor Jesus. É Ele que conhece, é Ele que sabe, é Ele que mostra, Ele que é o caminho para chegarmos na outra margem. Passemos para a outra margem. A multidão volta para casa. Os discípulos seguem ao Senhor Jesus. E há um detalhe nisso aqui, que nós lemos no texto bíblico. Havia outros barquinhos ali. Mas sabe qual foi o barquinho onde os discípulos entraram? O barquinho onde Jesus estava. O barquinho de onde eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Nesta tarde, neste culto, Jesus está falando, porque Ele fala através da sua igreja, Ele fala através da leitura da sua palavra, Ele fala através dos louvores. Jesus está falando e você está ouvindo a voz dEle. E Ele está te convidando a ser discípulo e não multidão. E eu quero te fazer uma pergunta: em qual barquinho você vai entrar? Qual será a sua experiência? Qual será a sua decisão? Onde você vai congregar, reunir para servir ao Senhor? Eu tenho uma dica, um conselho para te dar. Esteja no lugar de onde você ouviu a voz do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso para nós. E eu quero dar um outro testemunho aqui daquilo que vivemos na Igreja Cristã Maranata, daquilo que vivemos nesta obra do Espírito Santo de Deus. É que a cada culto, a cada momento em que nos colocamos na presença do Senhor, o fazemos para ouvir a voz de Jesus.
E nós não temos a queixa de ter como resposta às nossas orações o silêncio. Isso não acontece. Não por sermos especiais, os melhores, não é esse o nosso objetivo em transmitir essa palavra nessa tarde, mas porque o que queremos é estar no lugar onde nós ouvimos, ou de onde nós ouvimos, a voz do Senhor. Queremos estar no barquinho onde Ele está. Uma travessia está sendo feita, uma história está sendo vivida pela igreja, pelo povo de Deus, por aqueles que o amam. E nesta travessia, mesmo quando as lutas se levantam, e a continuação do texto mostra isso, se você tiver curiosidade, você pode ler. Mesmo quando as lutas se levantam, o Senhor Jesus está presente e a sua presença nos faz alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar um louvor. Um louvor será tocado, você vai ter a oportunidade de cantar, de estar atento à letra desse louvor. Mas reflita sobre isso que dissemos aqui agora. A voz do Senhor está sendo transmitida. A sua mensagem está sendo pregada. O barquinho é um simples instrumento, mas é neste instrumento que Jesus está presente. É nesta obra onde Ele fala. E você tem a oportunidade de deixar de ser multidão, que talvez você tenha sido até hoje, de se tornar discípulo, de seguir após Jesus e de viver com Ele a experiência da salvação e da vida eterna que Ele te oferece. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução,
revelada em Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor foi transmitida para você nesta tarde. Tivemos a oportunidade de cantar louvores ao nome do Senhor. Você tem a oportunidade de ouvir esse chamado, esse convite. Passemos para outra margem, vivamos a eternidade, vivamos a salvação de Deus. Você tem esse convite colocado para você agora. E a pergunta eu vou fazer mais uma vez: você é discípulo ou você se contenta em ser multidão? Você tem a opção, a oportunidade de escolher. O Senhor Jesus, Ele está ao seu lado, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Aliás, Ele nos conhece melhor até do que nós mesmos nos conhecemos. Porque a palavra diz que Ele conhece o homem desde o ventre da sua mãe. O Senhor Jesus tem esta bênção para a sua vida e você tem a oportunidade de aceitá-lo, de aceitar o seu convite e de viver a obra do Espírito Santo de Deus. Nós estamos chegando ao final desse culto e nós vamos orar agora, colocar no altar do Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Eu te convido a fechar os seus olhos e neste momento em que estivermos orando, você pode, aí onde você está, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero aceitar este convite. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser discípulo e não mais multidão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela tua obra e porque o Senhor Jesus continua fazendo este convite para que todo aquele que nele crê, como diz a tua palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Te louvamos porque nesta tarde tu estás fazendo a mesma coisa. Te adoramos por cada pessoa que assistiu este culto, que participou dele. Senhor, e pedimos que a tua bênção esteja sobre todos e que continuemos, Senhor, vivendo a operação do teu Santo Espírito. Agora pedimos, recebe no teu altar este culto. Senhor, continua conosco, continua nos abençoando e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido para amanhã, a partir da 1h30 da tarde, aqui pela Rede TV, assistir à programação especial do domingo da Igreja Cristã Maranata, com uma palavra para o seu coração e com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Não se esqueça deste número, 0800 707 3076. Você pode ligar para nós. Você ainda pode acessar o nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Há uma quantidade imensa de conteúdos para você e para toda a sua família lá no nosso canal. E o Senhor certamente vai abençoar a sua vida. Nós temos também a Rádio Manaim, que você pode acessar. Você vai ouvir louvores 24 horas por dia. Há muitas experiências que as pessoas que assistem à rádio têm nos relatado. Assim estamos chegando ao final desta transmissão. Que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.